o nosso assunto hoje aqui é falar sobre aspectos contábeis do piso da enfermagem. Tá? Esse é um assunto bem polêmico, está agora muito em voga em função que pode, a princípio, talvez o pagamento saia essa semana, talvez se alguém aí está do Fundo Municipal de Saúde, não me assustaria se alguém dissesse, confirmasse, ó, caiu na conta hoje, né, o valor da transferência da União. Tá? E esse aqui é o nosso foco de conversa hoje. Tá? Antes de nós iniciarmos, né, ó, caiu hoje, ó, o Igor já trouxe a notícia quente ali. Eu não tenho acesso à conta banco, né, então eu só consigo verificar isso depois. Mas o Igor, o Fabrício, o Everton, a Lilian, todo mundo ali, ó, caiu hoje. Então, já depois da aula, né, espere a aula terminar aqui. Depois vai lá conferir, ver se caiu certinho na conta de vocês, o valor que caiu, e nós já vamos passar a fonte, a natureza da receita que vocês vão utilizar, qual que é a VPA que vocês vão utilizar, todos esses aspectos ligados à contabilidade, né? Porque nós vamos ter que tratar essa receita. Antes de iniciarmos a nossa aula, propriamente dita, eu queria me apresentar. Eu sei que muitos aqui já me conhecem do canal do Instagram, do canal do YouTube. Eu sou o Dreone Mendes, eu sou contador, trabalho como muitos de vocês, trabalho lá na prefeitura, atuando diariamente, lançando receitas, acompanhando empenhos, fazendo balancete de verificações, mandando CIOP, mandando CIOPs, trabalhando com a matriz de saldos contábeis. E, em função disso, quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade. Mas como que eu faço uma conferência de uma matriz de saldos contábeis? Quando sai um novo recurso como esse, de que forma que eu trato? E pensando nisso, eu fui estudando e eu pensei, não, agora que eu aprendi um pouquinho, né, vou compartilhar o pouco que eu sei, né, com outros colegas e talvez vamos formar aqui, né, um grande time de amantes da contabilidade pública. E eu compartilho essas minhas experiências, esses meus estudos, né, no meu canal do Instagram e também do YouTube, né? No YouTube eu lanço vídeos um pouco com menor frequência que o Instagram, mas lanço lá um vídeo, uma aula, essa própria aula vai estar depois disponível para quem não pôde participar, né? Nós tivemos 170 inscritos nesta aula, né? Mas alguns já marcaram lá naquela questão, não consigo verificar, não consigo estar presente, porque já tem uma reunião agendada com o prefeito, já tem um outro compromisso, não vou poder estar na aula. Então, em função disso, optamos por gravar a aula e disponibilizá-la depois no YouTube. E no Instagram, volta e meia, eu posto lá alguma dica, como que tu utiliza uma fonte, como que você utiliza tal VPA, quando que você dá o tratamento a um determinado empenho, quando que você pode utilizar um recurso e quando que você não pode utilizá-lo. Enfim, é um canal bem completo. Eu espero que todos vocês já sigam, já compartilhem com seus colegas as dicas que estão dadas ali, porque muitas vezes aquilo que pode ser novo para mim, mas pode ser novo também para o colega. Então, isso é importante, essa interação. Tá? Então, espero vê-los, todos vocês também lá, acompanhando nas redes sociais. Com relação às perguntas, já vamos combinar o seguinte. Ao final da palestra, eu vou, né, devolver aqui a palavra e vou respondendo todas as perguntas que forem lançadas no chat, ou então, no final, quem quiser pode abrir a câmera, fazer sua própria pergunta, expor ela diretamente, tá? Mas vamos deixá-las para o final. Tá? Obrigado, Fabrício. O Fabrício está dizendo que é muito bom o canal no Instagram ali. Muito obrigado, Fabrício. Então, vamos começar agora a tratar dos aspectos contábeis do piso da enfermagem. E como que surgiu toda essa conversa? De onde que se originou toda essa discussão? Essa discussão, ela iniciou lá em 2022, com a publicação da Emenda Constitucional 124,
de 14 de julho de 2022. Você veja que já faz mais de um ano que nós estamos nessa discussão. E nesta emenda foi dito o seguinte, que haverá um piso para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem, para o auxiliar de enfermagem e a parteira. Mas que o valor ia ser definido em uma lei federal. Ou seja, na Constituição, a emenda só disse, ó, vai ter um piso. E esse piso vai ser definido por uma lei federal. O próximo passo, já em agosto de 2022, foi a Lei 14.434. Porque talvez ela venha assim, ela veio definir o valor do piso em R$ 4.750 para o enfermeiro. Já para os técnicos de enfermagem, esse valor seria 70% do valor estabelecido para o enfermeiro. E para os auxiliares de enfermagem, para os parteiros, 50% do valor do enfermeiro. A lei previa, inicialmente, uma atualização automática pelo INPC. Este dispositivo, este artigo, ele foi vetado. E não passou-se o tempo e esse veto também não foi derrubado. Então, o que acaba acontecendo? Não há previsão automática na lei federal para atualização pelo INPC ou por qualquer outro índice que seja. Dando continuidade nessa história, em setembro de 2022, foi protocolado no Supremo Tribunal Federal uma ADI, a 72222, que inicialmente, ela suspendeu cautelarmente, ela tornou sem efeitos, até que se discutisse a constitucionalidade dessa lei. Posteriormente a isso, ocorreu a Emenda Constitucional 127, de 22 de dezembro. E ela veio tratar do seguinte, ela definiu que vai competir a União, ou seja, a União vai fazer o pagamento do piso dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos parteiros, desde que as entidades, os órgãos, eles trabalham no mínimo com 60% dos pacientes SUS. Então, ela vai pagar a diferença entre o valor que os enfermeiros, que os técnicos de enfermagem, que o parteiro já recebem até o atingimento do piso, desde que eles atendam no mínimo 60% de pacientes pelo SUS. Sei que no município é 100% pelo SUS, mas há órgãos públicos que não atuam diretamente com o SUS. Por exemplo, nós temos órgãos nos estados, alguns grandes municípios que atuam, eu tenho lá um enfermeiro, tem um técnico de enfermagem, mas que ele não atua diretamente ao público, ele atua, por exemplo, para trabalhar com os servidores, ou então em alguns órgãos militares, eles não atuam diretamente no SUS. Então, a União não irá custear este tipo de despesa, esse tipo de complementação. Ele definiu as regras para apuração de despesa com o pessoal, porque também existia ali uma outra dúvida, Novamente, estados e municípios, uma lei federal dizendo, vocês são obrigados a ter isso, vocês são obrigados a ter aquilo, vou mandar o recurso para vocês, mas ok, eu aqui no município, eu tenho um limite que a LRF me diz que eu tenho que cumprir, no caso do Poder Executivo, de no máximo 54%. E esse valor vai inchando a minha folha, e daqui a pouco eu tenho um monte de obrigações para conseguir cumprir, mas eu não consigo fazer o pagamento, a correta gestão dos meus próprios recursos, porque eu tenho que pagar, eu tenho que ter esse profissional, eu tenho que ter aquele outro profissional, mas eu tenho um limite de 54% para fins de despesa com o pessoal. Então, ela veio definir algumas regras. E ela trouxe também um outro ponto, que muitos poucos aqui têm observado. Ela permite a utilização do saldo superavitário de fundos para o pagamento do piso. Mas aqui ainda estamos em 2022. Continuando na nossa discussão, de onde surgiu todo este impacto, toda essa história do piso,
Agora, em 2023, em maio, a Lei 14.581, do dia 12 de maio, ela abriu crédito suplementar no orçamento da União para o pagamento do piso. E por que essa lei é importante? Primeiro, essa lei ela criou um marco temporal. A partir deste momento, da publicação dessa lei, a União efetivamente lançou no seu orçamento a intenção de pagar essa complementação deste piso. E por isso que, pois quando nós formos ver, discutir os cálculos a partir de quando vai ser pago retroativo, vai ser pago retroativo desde o ano passado, quando foi publicada a primeira emenda condicional? Não. Ele vai ser pago retroativamente. Alguns colegas aqui já comentaram que o dinheiro caiu na conta hoje, a partir de maio. E por que maio? Por causa da publicação desta lei. E aqui até chamo atenção os colegas que trabalham muito com orçamento, que fazem, muitas vezes, auxiliam a publicação das leis, a redação das leis que alteram o orçamento, aqueles decretos de suplementação. E convido, dá uma olhadinha nesta lei e veja, compare ela com o decreto de suplementação que você faz lá. Será que é muito diferente? Será que é semelhante? Será que lá no teu decreto tu coloca informações que você não necessitaria colocar? Será que lá na tua lei, ou no teu decreto, alguma informação que é realmente relevante você não coloca? Dá uma olhada até para você comparar e fazer essa análise de como que está uma lei, né? Como que a União trata uma lei? É uma mera suplementação. Como que você também trata essa mesma suplementação no âmbito do teu município. Claro que sabemos também que a classificação da despesa na União ela é um pouco diferente do que é utilizado nos estados e municípios, até em função do orçamento da União ela ser muito maior, né? Então, ela tem códigos que nós, nos municípios, nos estados, acabamos não utilizando. Mas, recomendo, dê uma olhada e veja, depois compare com o decreto que você utiliza no seu município, no seu estado. Mas, continuando, né? O STF recebeu a DIN 7222, mas houve, claro, diversas atuações, diversas interposições de discussões ali dentro, mas em 3 de julho, o STF julgou essa DI. Mas com um detalhe importante, e isso é muito importante vocês guardem isso, entendam esse conceito. Até ontem, não consegui conferir hoje pode ser que tenha saído, mas até ontem ainda não tinha sido publicado o acórdão, que é a decisão final, que é aquilo que vai deixar claro qual que é o real entendimento, qual que é a decisão final dessa discussão. Existem documentos, por exemplo, a ata do dia 3/7, ela está publicada ali no próprio site do STF, vocês podem digitar aí STF, ADI 222, vão lá no processo e vão conseguir verificar a ata deste dia. Mas a ata, ela traz algumas informações resumidas. O acórdão é que vai detalhar toda a decisão do STF. Mas o que nós já temos definido? Ele estabeleceu a Lei 14.474, a lei que deu o piso, né, o valor do piso, com exceção de uma expressão, lá no artigo 2º, parágrafo 2º, acordos, contratos e convenções coletivas. Mas essa expressão, esse artigo aqui, ele trata das relações com a iniciativa privada. Então, porque a lei, inicialmente, ela prevê o piso tanto para iniciativa pública como para iniciativa privada. Ela havia sido suspensa cautelarmente e agora ela tornou restabelecida, com exceção dessa expressão.
E ela veio dizer, o piso só é devido por estados, o Distrito Federal e os municípios, se atendido a algumas condições. Que condições são elas? Com a implementação da diferença remuneratória do piso pela União e no valor sendo pago pela União. Então, a União é a responsável por pagar a diferença remuneratória de estados, Distrito Federal e municípios. Ou seja, eu tenho lá um parteiro, ele recebe um valor X. O piso do parteiro, pela legislação, seria um valor Y. Essa diferença de X a Y, a União tem que pagar. Se houver insuficiência orçamentária na União, a União tem uma obrigação. Ela deve providenciar o crédito suplementar. E daí, claro, o acórdão ainda não foi publicado, reitero isso, mas a própria decisão da ata já dá ali alguns indicativos de onde que a União pode retirar esses créditos, inclusive de emendas parlamentares, né, emendas de relator. Não ocorrendo a suplementação na União, os demais entes ficam desobrigados a pagar o piso. Então, o que acontece? Eu estou lá no município. O exemplo do enfermeiro. O enfermeiro recebe valor X, o piso é um valor Y. Para eu chegar de X a Y, eu preciso de um valor. Se a União não repassar esse valor, se a União não tiver disponibilidade orçamentária, eu não sou obrigado a pagar esta diferença. E o valor do piso, ele é correspondente a 44 horas semanais, tá? Ou que daria 220 horas mensais. Continuando ainda nessa discussão, no dia 16 de agosto, foi publicada a portaria do Ministério da Saúde 1135. Ela veio o quê? Definir, primeiro, vai ser aberta uma nova conta bancária específica para esses recursos. Eu trabalho muito com fontes de recurso, eu gosto, é um tema que eu amo muito, fontes de recurso, inclusive eu tenho um curso que trata especificamente sobre fontes de recursos, e lá nesse curso eu explico essa situação de termos diversas contas bancárias, que acaba sendo muitas vezes uma dificuldade de operacionalização, porque eu conheci municípios que tinham mais de 300 contas bancárias. Você não consegue fazer uma boa gestão com tantas contas bancárias. Quanto menos contas bancárias, mais fácil você controlar os seus recursos. E você tem mecanismos muito bons. Um deles é a fonte de recursos. Eu tenho uma codificação específica para identificar aquele recurso. Eu não preciso de uma conta bancária. Só que o entendimento aqui do Ministério da Saúde foi: vamos abrir uma conta bancária específica para transitar esses recursos. Então, essa conta foi aberta automaticamente, tá, pela própria União. Claro que os estados, os municípios, eles têm que ir lá no banco e regularizar, né? Eles têm que encaminhar uma série de documentação. Trabalho que o pessoal da Secretaria de Fazenda, o pessoal da Tesouraria, já está muito acostumado a fazer, porque volta e meia são abertas novas contas, ou na Caixa, ou no Banco do Brasil, dependendo de como que você organizou os seus recursos do Fundo de Saúde. E estabeleceu o valor que cada ente federativo irá receber. Tá? E como que ele estabeleceu esse valor? Ele estabeleceu através de um cadastro que foi feito no InvestSUS. Os secretários de saúde, eles têm um acesso nesse sistema, e eles foram lá cadastrar cada um dos profissionais. Então, eles foram lá cadastrar o profissional João, Maria, o Pedro, e as remunerações. Um detalhe importante, esse cadastro ele começou a ser feito antes mesmo da decisão do STF. E, novamente, reitero aqui, não tem o acórdão publicado. Tá? E
eles lançaram alguns questionamentos. Ó, quanto que ele recebe de despesas variáveis, despesas fixas? O próprio Ministério da Saúde, na sua cartilha, já diz, ó, nós vamos ter que refazer esse cadastro, em função até da decisão do STF, para nós termos aqui individualizado o que realmente cada município, cada servidor, né, cada técnico, cada enfermeiro recebe. Mas ele já tem ali um valor definido. E esse valor que caiu na conta hoje, ele se refere aos meses de maio, junho, julho e agosto. Tá? Com base neste cálculo, que foi feito anteriormente, pode vir a se alterar nos próximos dias, né, em função de um novo recadastramento dentro do sistema InvestSUS. E ele previu esse novo recadastramento, que ele vai ser feito até o dia 10 de setembro. Então, já alerto. Eu sei que, quando eu vi a ficha de inscrição, eu vi que alguns secretários de saúde se inscreveram. Mas quem aqui é da área da contabilidade, é da área do direito, avise o seu secretário de saúde, ó, tem que atualizar o InvestSUS com os dados de todos os profissionais, de técnicos de enfermagem, de auxiliares de enfermagem, de enfermeiros, de parteiros, tá? E isso vai ser constante. Todo mês vai ter que fazer este acompanhamento. Por quê? Estabeleceu agora um calendário. Até o dia 10, todo dia 10 do mês, tem que ser atualizado estes dados. Então, o que acaba acontecendo? Se você teve, aumentou o número de enfermeira, contratei um novo enfermeiro, um enfermeiro saiu, contratei um novo auxiliar, trocou o valor do enfermeiro. Como assim trocou o valor? Eu tive a reposição inflacionária, por exemplo, daqui a pouco vamos estar em 2024, e isso depende do estatuto de cada órgão, alguns vão fazer em janeiro, outros vão fazer em março, alguns vão fazer em maio. Vai lá e vai ter, por exemplo, a recomposição inflacionária, vai alterar o salário base que o profissional recebe. Eu tenho que atualizar esses dados. Inclusive, esta portaria, ela prevê que se eu passar mais de 3 meses sem atualizar esses dados, os pagamentos irão ser suspensos. No dia 25 de cada mês, até o dia 10 eu atualizo. No dia 25 é publicada uma nova portaria com os valores que serão transferidos aos estados, municípios e o Distrito Federal. E até o final do mês, este valor será pago. É o que está disposto na portaria. E no mês de dezembro, haverá o pagamento de 2 parcelas. Afinal de contas, os profissionais eles têm que receber, além do seu salário normal, né, eles têm que receber também o 13º. Claro que cada órgão, cada município, ele trata o pagamento do 13º de uma forma diferente, né? Cada um tem a sua individualização. Alguns, por exemplo, pagam metade em novembro, metade em dezembro. Alguns pagam todo em novembro. Alguns pagam metade em julho, metade em dezembro. Cada um tem um calendário, mas o pagamento da União, referente a esta complementação, será somente em dezembro. Um tópico muito importante, e que isso gera muita discussão, é o piso não é a base. Não é o piso, não é o salário base. Então, mesmo que você tenha um servidor lá, que a letra A seja menor que o piso, a complementação, ela vai somente sairá da remuneração que o profissional já recebe até chegar a este piso. O que vai acontecer, por exemplo, se eu editar uma lei no âmbito do meu município e eu digo o seguinte: a minha letra A, eu digo letra A porque a maioria dos entes federativos trata a base como letra A e depois tem as progressões, letra A, letra B, letra C. Eu sei que alguns também, uma pequena minoria não trabalha dessa forma.
Mas o que acontece se eu colocar, por exemplo, a minha letra A no valor do piso? Claro que depois vai ter mais alguns adicionais, por exemplo, de instrução, adicional pelo exercício de funções, que vão aumentar efetivamente o valor que o profissional recebe. Mas se o piso, por exemplo, para o enfermeiro é X, e eu colocar o valor no meu salário base, no mesmo valor do piso, qual que é o valor que a União tem que complementar? Nenhum. Tá? Então, por quê? Porque não há o que complementar, ele já está ganhando o piso. A União só irá complementar a diferença entre o que o profissional está recebendo e o piso do servidor profissional. E antes da incidência da complementação do piso, tenho que verificar os adicionais que são pagos. Eu tenho diferentes adicionais ali. E, claro, isso muda de município para município, de órgão para órgão, de plano de carreira de estatuto para estatuto. Eu tenho alguns lugares que pagam anuênio. Eu tenho outros lugares que pagam triênio. Eu tenho lugares que pagam quinquênio. Eu tenho lugares que pagam um adicional pelo desempenho em localidades remotas. Eu tenho alguns que pagam um adicional por grau de instrução. Isto deve ser verificado no âmbito de cada ente, o que compõe, o que não compõe, quais os adicionais que eu devo computar, quais que eu não devo computar. Recomendo que conversem com o jurídico, afinal, aqui ele já sai um pouco do aspecto contábil, já entra no aspecto jurídico. E lembrando, o principal norte, que é o entendimento do STF, o acórdão ainda não foi publicado. Tá? Então, essa questão, recomendo que conversem, verifiquem exatamente o que o seu profissional recebe, o que ele não recebe, para verificar o que compõe e o que não compõe. Um outro tópico que temos que estar atento é o valor definido em lei é para 44 horas semanais. Isso aqui está constando lá na ata disponível no site do STF. Para cargas menores, eu devo calcular proporcionalmente. Mas chama atenção para o que está disposto lá no documento do STF. Por isso que é importante, sei que nós temos aí técnicos de enfermagem, temos enfermeiros cobrando o pagamento desse piso, o pagamento da União já acabou caindo hoje nas contas dos estados e municípios, mas olha a expressão, e aqui eu fiz questão de trazer a literalidade do que está disposto lá. O pagamento do piso salarial deve ser proporcional aos casos de carga horária inferior a 8 horas por dia, ou 44 horas semanais. Um trabalhador que trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta, ele vai fechar 40 horas. 44 horas, ele vai fechar aquele trabalhador que trabalha de segunda a sexta e trabalha mais no sábado de manhã, né? Que, digamos, é o horário que o comércio, né, usar uma linguagem aqui mais simples, o comércio geralmente trabalha nesse horário. Segunda a sexta, 8 horas, mais sábado, 4 horas. Né? Mas, claro, nós sabemos que enfermeiros, principalmente hospitais que têm plano, têm turnos, funciona 24 horas, cada um tem uma metodologia de trabalho, né? Muitas vezes tem aqueles turnos, trabalha 12, folga 12. Isso você vai ter que verificar lá no âmbito da forma como você atua lá no teu ente, lá no teu órgão de saúde. Né? Só para fazer um exemplo, um auxiliar de enfermagem que trabalhe 20 horas, como que eu vou fazer essa conta? O salário do enfermeiro para 44 horas é 4.750. Isso é o que está lá na lei, isso é o que está lá definido pelo STF. O salário do auxiliar de enfermagem, 44 horas, ele vai ser 50% do valor do enfermeiro. É isso que a lei diz. Então, se é 50%, é 2.375. 2.370.
perdão, 2.370 sobrou um zero ali, tá? Já o cálculo, como que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2.375, vou dividir por 44, o resultado disso, eu vou multiplicar por 20, e eu vou ter um salário de 1.079,55. Esse é o piso. Então, o que eu vou fazer com esse 1.079,55? Eu vou lá verificar se o meu auxiliar de enfermagem, qual que é o valor que ele está recebendo? Ah, ele está recebendo já, independente de complementação da União, ele está recebendo R$ 1.200. Não tenho que discutir. Esse profissional não vai receber nenhuma complementação. Tá? Ah, esse profissional está recebendo R$ 900. Né? Então, eu vou fazer o quê? De 900 para 1.079,55, está faltando 179,55. Vou complementar com o recurso da União. Tem que ver também se a União repassou este recurso. Já um outro exemplo, que é o mais, acredito que seja o mais comum para os municípios, que é ter um enfermeiro 40 horas, onde ele trabalha 8 horas de segunda a sexta. Considerando que o piso da lei ele se aplica a 44 horas, eu calculo 4.750, que é o piso de um enfermeiro, 44 horas, divido 4.750 por 44, vou ter um valor, esse valor eu multiplico por 40, e eu vou chegar no valor de 4.318,11. Então, esse que vai ser, no caso do meu enfermeiro, vai ser o piso dele. Aí, o que eu vou fazer? Opa, agora eu vou lá. Quanto que ele está recebendo já? Ah, ele está recebendo, dá um exemplo, 4.318. O piso dele, a complementação, vai ser 11 centavos. Ah, ele já está recebendo mais que esse valor. Não vai receber nenhuma complementação a mais. Tá? Mas eu sei que muitos de vocês vieram aqui discutir. Mas os aspectos contábeis, eu estou aqui, o dinheiro chegou hoje. Qual que é o código de fonte que eu utilizo? Qual que é a natureza da receita? O que eu vou lançar lá na contabilidade? Eu, contador, como que eu vou trabalhar com isso? O código de fonte é o 605. Foi criado especificamente para esse caso. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para os profissionais de enfermagem. Então, você já cadastrem lá no seu sistema esse recurso, fonte 605. Lembrando, nós temos os complementos de fonte, os marcadores. Se é um marcador, se é um recurso que eu estou arrecadando agora, dentro do exercício, eu vou ter que colocar o código 1 no início do código de fonte. Não, vai ser 1.605. Aqui não se aplica nenhum marcador de complementação, né? Um CO, então eu não vou ter aqui um marcador de emenda, não vou ter um marcador de nenhum outro tipo, não vou ter o marcador 1002, que é o gasto em ações e serviços públicos em saúde, porque ele só se utiliza no código 500, né? E também não existe o marcador 000. Isso é um tópico que eu discuto muito no meu curso. Não existe, o código não vai ser 1.605.000. Porém, sabemos que muitos sistemas de informática, muitos CIAFIX, inclusive sistemas dos próprios tribunais de contas, têm dificuldade de trabalhar com esse conceito de não ter o marcador. Então, ele acaba colocando um código lá, acaba colocando talvez o 000, o que é um erro, que vai te ocasionar outros erros dentro do seu sistema. Você vai ter que fazer alguns outros ajustes. Mas isso eu trato lá no curso de fontes de recursos. Recomendo que participem, se interessem. Vão lá, tem um link no canal do meu Instagram,
vão lá, clica no link, vocês vão ter acesso direto a todas as informações desse curso, que é um curso muito completo, são mais de 30 aulas só tratando de fontes, em diversos módulos. Você vai poder ir lá e acompanhar, rever quantas vezes você quiser cada um dos módulos. Eu estou com um problema hoje numa fonte, eu vou lá e vou na aula específica daquele módulo, ou então, chegou um recurso novo hoje, como que eu vou identificar? Vou lá e revejo a aula de como que eu identifico qual que é o código da fonte. Já a natureza da receita, vocês vão utilizar o código Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde, SUS. Alguns até podem perguntar, não, mas eu não posso utilizar da atenção básica? A complementação da União, ela vai ser paga para todos os profissionais enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem. Mas eu posso ter, em alguns lugares, alguém que vai utilizar na média e alta complexidade. Então, do rol de natureza da receita disponíveis, a que melhor se encaixa é outras transferências de recursos do Sistema Único de Saúde. 171399000. Tá? Esse é o código. Sobre a natureza da receita, também gostaria de fazer um lembrete. Eu tenho uma aula, um curso completo sobre a natureza da receita, que está disponível lá no canal do YouTube, totalmente gratuito. Você pode acessar, pode rever quantas vezes você quiser. E lá também explica como que eu identifico qual que é o código da natureza da receita correta que eu devo utilizar. Também recomendo que vocês também utilizem fortemente as dicas que são dadas no canal, né? Não somente essa aula que estamos aqui discutindo, estamos aqui aprendendo sobre os aspectos contábeis do piso da enfermagem, mas também outros temas, são discutidos diversos outros temas lá no canal, tanto no YouTube como no Instagram. Já com relação à VPA, aquilo que a estrutura conceitual das normas contábeis trata como receita patrimonial. Só que eu digo, se eu trouxesse só receita patrimonial, alguém que poderia talvez ficar perdido do que se trata, então eu trago aqui o termo que a gente utiliza no dia a dia, a VPA. Você vai utilizar a VPA, transferências de recursos do SUS, 4521307. Este é o código da VPA que você vai utilizar. Detalhe, eu posso utilizar isto somente na arrecadação, tá? Somente na arrecadação. Quando eu vou lá arrecadar o recurso, eu vou digitar, né, vou utilizar essa VPA, provavelmente o sistema de vocês já deve ter uma parametrização, você só tem que ir lá e conferir, ver se essa parametrização está correta. Ou eu posso fazer o seguinte, todo dia 25 vai ser publicada a portaria. Todo dia 25, então, eu posso registrar o meu crédito a receber contra diretamente essa VPA. Quando eu receber efetivamente o dinheiro, eu só vou tirar desse crédito a receber e vou lançar lá no meu ativo financeiro. É uma outra prática que pode ser utilizada. E a natureza da despesa? Porque vocês, daqui a pouco, vão ter que empenhar esses recursos. Após analisar cuidadosamente qual que é o elemento que melhor se encaixa para esse tipo de despesa, o melhor elemento é o 16. Outras despesas variáveis do pessoal civil. Aí alguém pode dizer, mas por que não utiliza o 11, que é despesas fixas? Não esqueçamos que esse valor, primeiro, ele é pago uma diferença entre o valor que o profissional já recebe e o piso. Então, primeiro, ele é variável. Se o profissional já recebe, à medida que o salário do profissional vai mudando, vai aumentando, é a tendência natural. Isso é um tópico muito importante que vocês têm que observar a longo prazo. A tendência natural é que o salário dos profissionais vá subindo, o crescimento vegetativo da folha. O salário, o valor definido na lei, o piso, 4.750, ele não está previsto atualização automática. Então, para alterar aquele valor, somente com uma outra lei.
Se isso vai ocorrer, não sei, isso depende do Congresso Nacional discutir as leis, tá? Discutir se vão alterar, se vão aprovar, pode ser que a presidente da República mande um projeto, pode ser que esse projeto não ande, ou pode ser que ele ande e seja alterado, mas a previsão legal hoje é que ele não vai ser atualizado. Então, o que vai acontecer? À medida que o salário dos profissionais for subindo, a complementação vai ficar cada vez menor. Tá? Isso é um tópico que vocês têm que pensar a longo prazo. Então, por isso que ela é uma despesa variável. E com outro detalhe, se a União não pagar, eu não vou pagar ao profissional. Então, eu não tenho obrigação de dar um pagamento fixo ao profissional. Por isso, da utilização do elemento 16, né? Outras despesas variáveis. Um tópico que nós temos que reforçar aqui, tá? A União, eu já falei isso várias vezes, mas para ficar bem claro, vai pagar somente a diferença. Então, isso vai impactar no quê? O salário do profissional, eu vou ter que pagar com outras fontes de recursos. Eu vou pagar com recursos próprios. Posso pagar daqui a pouco com a fonte 500, 1002. Posso utilizar esta fonte. Posso utilizar, eventualmente, um outro recurso da União. Um outro recurso da União que eu recebo que seja possível pagar a folha. Vou utilizar o pagamento para este profissional. Apenas a parcela da complementação vai ser empenhada na fonte 605. Somente essa parcela. Logo, eu vou ter para pagar um único profissional, eu vou ter empenhos de diferentes fontes. Claro que a maioria, né, eu só conheci um ente que conseguia fazer empenhos profissional por profissional. E era um trabalhão muito grande que ele tinha, né? Eu até admiro o trabalho que ele conduzia, mas era um consórcio público que tinha cinco servidores, então ele conseguia fazer um empenho para cada profissional. Mas no Fundo Municipal de Saúde, nós não fizemos isso, nós fizemos um empenho para todos os servidores daquele organograma. Então, mas mesmo assim, eu vou ter o organograma dos enfermeiros. Eu vou ter que fazer um empenho com recursos do salário normal deles, que já recebiam, e um empenho somente da fonte 605. Vou ter que ter 2 empenhos, tá? Tenho que ter cuidado com o controle de fontes. Se vocês não tiverem um cuidado com o controle de fontes, sabe o que vai acabar acontecendo? Eu conheci um colega que ele agia da seguinte forma lá, e daí ele não entendia por que o CIOP, o Sistema da Educação, travava. Porque o sistema dizia o seguinte, ele colocava no próprio sua declaração, ele assinava isso. Recebi, por exemplo, R$1 milhão do Fundeb. E paguei 1.200.000. Gente, isso é matematicamente impossível. Se eu recebi 1 milhão, é impossível que eu pague 1.200. Se eu receber 1 milhão, o máximo que eu vou conseguir pagar vai ser 1 milhão. Então, tenham esse controle, porque o que vai acontecer? Daqui a pouco vocês vão empenhar tudo com a fonte 605, por um descuido. Vai dar problema no fechamento de contas, eu posso ter insuficiência financeira nessa fonte, posso ter problemas nos tribunais. Provavelmente, se o teu CAFIC for bom, ele nem vai deixar você encerrar o mês, porque ele vai ver que tem alguma coisa errada, ou o próprio Tribunal de Contas não vai recepcionar os teus dados. Opa, como é que você está dizendo que está pagando mais do que você recebeu? Isso é impossível. Então, esse é um cuidado que vocês têm que ter. Tá? E um outro lembrete, haverá os encargos patronais. Eu vou ter que pagar lá o INSS, eu vou ter que pagar lá o RPPS, eu tenho também que fazer o provisionamento e o pagamento destes encargos. E o índice da despesa com o pessoal, que é um outro tópico que levanta muitas discussões. A emenda condicional, ela trouxe um dispositivo que ela fez o seguinte item. Lá no ato de disposições transitórias condicionais, artigo 38, ela inseriu o artigo 2º, e o que ela diz?
até o fim do exercício financeiro subsequente, ou seja, foi publicado este ano, então até o final do exercício subsequente, próximo, não vai ser contabilizado para fins de despesa com o pessoal todo o valor da complementação. Depois ele vai reduzindo 10% por ano. Ou seja, em 2023, nada do que vocês empenharem na fonte 605 vai contar para despesa com o pessoal. 2024 também. Já 2025, 90% vai ser deduzido. 90% vai ser deduzido. 2026, 80% vai ser deduzido. E assim vai ter uma dedução de 10%. Até que chegar lá em 2034, nenhum valor vai ser deduzido. Ou seja, tudo vai contar como despesa como pessoal. E como que isso vai se dar no demonstrativo que nós temos que publicar? O REREL. O REREL de 2024, ele já tem uma previsão de ter, ele já tem a previsão, ele já está com uma linha de outras deduções. Opa, perdão, eu tentei marcar aqui com lápis, como eu não sei. Ele está com uma linha aqui de transferências, ele já criou uma linha aqui de transferência da União relativas à remuneração de agentes comunitários de saúde e de combate à endemias, que é uma coisa que nós já deduzimos hoje, mas ele vai ter uma nova linha para 2024 de outras deduções constitucionais ou legais. Então, é nesta linha que vai ser lançado esta dedução da fonte 605. Lembrando que o REREL 03 é o relatório resumido de execução orçamentária que trata da receita corrente líquida. Então, para fins da apuração da despesa corrente líquida, para fins de despesa com pessoal. E o demonstrativo de despesa com pessoal propriamente dito é o RGF 1, Relatório de Gestão Fiscal, anexo 1, onde ele vai ter uma linha específica para parcela dedutível referente ao piso do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e do parteiro. É ali que ele vai lançar. Então, o que acontece? Em 2024, eu vou lançar 100% do valor empenhado na fonte 605 nesta linha. Este demonstrativo ele é feito mês a mês, então eu vou ter lá a coluna do mês específico. 2025, 90% desse valor, e assim vai indo, e cada ano eu vou diminuindo 10% do valor que eu vou deduzindo, tá? Para eu conseguir chegar na minha despesa líquida com o pessoal, e claro, depois eu vou ter que comparar isso com a minha receita corrente líquida, e eu vou chegar no meu índice de despesa com o pessoal, no Poder Executivo dos municípios, 54% que eu tenho que observar. Mas, muitos podem estar pensando, ok, 2024 vai ser assim, mas eu tenho que resolver meu problema agora em 2023. Nós vamos ter agora o fechamento, agora, terminando agosto, nós vamos fechar um quadrimestre. Como é que eu já vou fazer essa publicação do segundo quadrimestre do meu demonstrativo? Como estamos no meio de 2023, e daí nós temos que pensar em sistema. Alguém pode pensar, mas se eu tenho uma tabela de Excel, eu consigo inserir uma linha e resolve o meu problema. Ok, até pode ser que funcione assim no Excel, concordo com vocês. Mas pensando no sistema, por exemplo, do SICONF, pensando em sistemas dos tribunais de contas, a simples inclusão de uma linha, isso causa um impacto muito grande. Então, para 2023, eu não consigo, a própria Secretaria do Tesouro Nacional, ela não consegue inserir uma nova linha. Para 2024, nós vamos ter linhas específicas. Para 2023, eu não consigo fazer isso. Então, o que foi a definição? Isso já foi uma definição que foi tomada lá quando veio a fonte 604 dos agentes comunitários de saúde. Foi alterado a nomenclatura da linha. Então, a linha, lá no demonstrativo da RCL, o anexo 3 do REREL, a dedução, na linha de dedução de bancadas, foi incluída a expressão dedução das emendas
dos agentes comunitários de saúde, e agora, provavelmente, nos próximos dias, aí vai ser publicado a alteração também do piso, da complementação do piso dos servidores, dos enfermeiros. Já no demonstrativo de despesa com pessoal, na linha dedução por indenizações por demissão, foi incluída deduções constitucionais ou legais. Ou seja, nesta linha, em 2023, você vai lançar tanto aquelas demissões, por exemplo, férias indenizadas por ocasião da rescisão com o servidor, juntamente com fonte 604, juntamente com fonte 605, que são fontes que são deduzidas, tá? Importante sempre relembrar, todo mapeamento é feito pela fonte 605. Então, se você está vendo lá, opa, você emitiu o seu demonstrativo, não está deduzindo, verifica, será que você realmente empenhou, você liquidou, na verdade, aqui é liquidação que vai para esse demonstrativo, você liquidou na fonte 605, você utilizou corretamente essa fonte? Dá uma conferida lá. Aí uma outra questão que nós podemos pensar é, e se o valor recebido da União for diferente do que deve ser pago aos profissionais? Eu tenho 3 possibilidades. Ele pode ser exatamente igual, onde eu não tenho problema. Ele pode ser maior ou pode ser menor. Se o valor for disponibilizado for para a União, for maior, ou seja, você recebeu a mais da União do que deveria, do que os seus profissionais têm a receber. Neste caso, eu devo deixar na conta bancária específica, nem mexo nesse dinheiro, deixa lá. Tá? E a União vai fazer o quê? Ela vai compensar nas próximas parcelas. Ela vai fazer um pagamento a menor, que no final das contas vai fechar este valor. Tá? E se o valor disponibilizado for menor, o limite do pagamento dos profissionais é o valor da transferência. A União, nos próximos meses, por isso que eu sempre tenho que manter atualizado o meu cadastro no InvestSUS, lembrando, tem o secretário de saúde ou quem ele delegar, tem até o dia 10 de todo mês para fazer essa atualização. A União vai compensar também, nos próximos meses, o valor que deve ser pago aos profissionais, assim que você receber no município, você transmite, né, você repassa isso para os profissionais. Recursos do fundo. Eu comentei lá atrás que houve uma alteração permitindo a utilização dos recursos do fundo. O artigo 5º da Emenda Constitucional 109, que foi alterado pela Emenda Constitucional 127, ela trouxe a seguinte regra. O superávit financeiro dos fundos do Poder Executivo, exceto os dos servidores civil e militar, os RPPS, apurar no final de cada exercício. Todo final do ano, você tem que apurar o superávit, na verdade, de todos os recursos, mas aqui especificamente dos fundos. Fora o recurso que trata, né, do RPPS, poderá ser utilizado para o pagamento do parágrafo 12 do artigo 198, que é o piso dos profissionais, relativos ao exercício de 2023 a 2027. O que está fora desses fundos? O próprio CAPT já trouxe os recursos do RPPS, estão fora. Mas eles não podem também incluir, né, não entram nessa conta, não posso utilizar os fundos, né, que tratam do públicos de fomento e desenvolvimento regional, operados por instituição financeira de caráter regional, não é nos municípios não costuma ter muito, né, na verdade, talvez somente grandes capitais operem com esses fundos públicos, mas estados possuem fundos dessa natureza. E também não podem incluir, né, os fundos ressalvados no inciso 14º do artigo 67 da Constituição. O que é? É o fundo da educação, o fundo da saúde, a repartição de impostos, aquele valor previsto para atividades tributárias, fundos de garantia e operações de crédito. Com essas exceções, todos os demais fundos eu posso utilizar. Então, dá uma olhada no que você tem de superávit de fundos aí no teu município, no teu estado, o que você pode utilizar. Tá? E nesse caso, a redação
ele não está tratando da complementação, mas do piso em si. Tá? Você tem uma diferença muito importante. Então, o que acontece? A complementação eu pago somente em função do valor que eu pago, que eu recebo da União. Mas o próprio piso, a remuneração, eu posso utilizar esse recurso dos fundos. Tá? Como eu estou tratando de superávit e de fundos, o código de fonte é o 2759. Esse é o código de fonte. E lembrando, né, pessoal, se você daqui a pouco... Eu estou falando vários códigos de fonte aqui. Falei código 604, agentes comunitários de saúde. Agora eu falei 2759. Se você tem dificuldade em entender bem esses conceitos de fontes de recurso, dá uma olhadinha no meu curso lá, que eu tenho certeza que você vai gostar do material e das aulas que estão dispostas lá. Tá? Uma ressalva. Não comprometa a saúde financeira do teu fundo. Daqui a pouco você vai utilizar isso aqui como seja uma grande saída, você utilizar esse superávit para utilizar lá para o pagamento de profissionais da saúde, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, mas daqui a pouco você vai prejudicar o funcionamento financeiro daquele fundo, ou seja, vai, como dizem, né, o ditado popular, vai descobrir um santo para cobrir o outro, não vai resolver teu problema, né? Já se encaminhando para o final aqui, eu quero deixar alguns recados que vocês devem ter a maior atenção. Mantenham o cadastro dos profissionais atualizados no InvestSUS. Isso vai ser uma rotina mensal. Lá no âmbito da Secretaria de Saúde, secretário de saúde, ou quem ele delegar, vai ter que ter uma rotina. Todo mês ele vai ter que fazer essa atualização. Talvez, tem mês que não vai ter, não mudou nada, mas ele vai ter que entrar lá no cadastro e conferir, ó, não houve alteração. Evite fazer antecipações de valores a receber da União, ou seja, pagar para o profissional sem antes a União te pagar. Tá? A própria cartilha da União diz que isso é possível, que isso vai, depois a União vai complementar esse valor, mas o acórdão do STF ainda não saiu, mas o acórdão do STF deixa claro que o município só tem a obrigação de pagar se houver a complementação da União. Então, o Estado também, só vamos pagar se efetivamente essa complementação ela se efetivar. Mas, se porventura for feita essa antecipação, registre no ativo que você tem esse crédito a receber. E a conta que você vai utilizar, essa do ativo circulante, créditos a receber decorrentes de transferências do SUS. Então, você vai lá e vai registrando tudo que a União está te devendo. Então, você vai lançando ali, né, até para você ter um acompanhamento, chegar no final do exercício, eventualmente prestar suas contas, fazer tua audiência pública e dizer, ó, fizemos essa antecipação, está registrado aqui no nosso ativo esse valor que a União nos deve. Não se esqueça dos encargos. O principal deles, a Previdência, seja o INSS, né, o regime geral, ou seja o RPPS, o regime próprio. Reforço novamente, o empenho tem que ser feito de fontes diferentes. Você tem que fazer nas fontes corretas. E, evidentemente, nos valores corretos. Senão você já está que nem aquele meu colega que recebeu 1 milhão de Fundeb e conseguiu pagar 1 milhão e 200. Eu sei o que ele fez. Ele colocou dinheiro próprio na conta do Fundeb, pagou os profissionais, só que esse dinheiro próprio ele deveria ter empenhado com a fonte de recursos próprios. Né? A gente não pode fazer este erro também na complementação aliás, a gente não pode fazer em lugar nenhum, né? Mas também não pode fazer aqui com essa complementação do piso. Tá? O RH, ele tem que criar um evento específico, até para facilitar o empenhamento e até para buscar essas informações depois dos profissionais de forma individualizada. Porque lá na contabilidade nós empenhamos todo o bloco dos enfermeiros, por exemplo, não fica fazendo um empenho para cada enfermeiro, a gente empenha todo aquele bloco, todo aquele organograma, né? Depende de como que o teu sistema trata isso, a maioria dos sistemas chama isso de organograma, tá?
Mas, claro, existem sistemas com diferentes nomenclaturas, mas tem que ter um evento, um código, uma rubrica específica lá no RH, até porque lá talvez eu tenha que buscar daí individualizado, ó, quanto que o João recebeu, quanto que o Pedro, quanto que o Dreone recebeu de complementação, tá? Até para ter essa individualização, essa prestação de contas que provavelmente talvez um profissional, um tribunal de contas, como é um recurso da União, esse recurso pode ser fiscalizado também pelo TCU, pelo Ministério Público Federal, pela CGU. Então, eu tenho que ter o controle. Todos os recursos federais podem ser fiscalizados por órgãos da esfera federal. Então, eu tenho que, não que os órgãos da esfera estadual também não possam fiscalizar, mas a competência primária é deles. Então, tem que deixar todos os recursos, não só esse, todos os recursos eu tenho que ter um zelo muito grande na minha administração. Tá? Pessoal, já vou abrir aqui para as perguntas, né? Eu não consegui ver aqui durante a apresentação se está surgindo algumas perguntas, já espero que já tenha algumas no chat, mas gostaria de fazer aqui mais um reforço, tá? Quem ainda não segue, vai lá, procura no Instagram o Contador Público, tá? E receba, gente, vocês apertam lá no botão inscrever, vocês vão receber dicas de contabilidade aplicada ao setor público. Ah, surgiu alguma dúvida? Tem um outro botão lá, ó, mensagem, contato, vocês podem me mandar uma mensagem direto no Instagram, tem um WhatsApp lá que também vocês podem me mandar mensagem por lá, tem um e-mail que vocês podem me mandar mensagem, tudo que vai chegando eu vou respondendo. Não muitas vezes de imediato, afinal de contas, todos também temos algumas outras atribuições, mas eu tenho o maior prazer quando eu consigo auxiliar um outro colega. E se vocês acompanharem a página, vocês vão ver que, às vezes, eu publico a dúvida de um colega. Eu recebi uma postagem, uma dúvida, eu fiz uma postagem em função daquilo ali, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Tá? Então, sigam, compartilhem, divulguem esse canal para outros colegas. Porque eu tenho o seguinte lema. Esse é o lema do meu canal. Eu ensino a teoria e a prática da contabilidade aplicada ao setor público. Porque eu não posso viver só de teoria. E também não posso viver só de prática. Eu tenho que juntar os dois. E é este o meu lema. Porque além de ser um estudioso da contabilidade pública, eu também sou contador. Então, eu vivo teoria e prática e vamos conciliando os dois. Tá? Por enquanto, meu muito obrigado a cada um de vocês, mas vamos ver aqui o que nós temos de perguntas, de questionamentos aqui com vocês, espero que estamos com a capacidade máxima. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês, tá? Foi muito bom passar essa manhã com vocês, e sempre que tiver alguma outra dúvida, me mande uma mensagem, eu teria o maior prazer de responder. Meu muito obrigado, e agradeço também aqui, fazer um agradecimento especial a quem está aqui junto comigo nos bastidores, a Mariana, minha noiva, minha companheira, que está aqui também, né, auxiliando e permitindo que a gente faça essa transmissão. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Até o próximo encontro.